99% dos nossos esforços são desperdiçados. Vivemos em busca do 1% que realmente é útil. Essa primeira parte da frase, até a parte que desperdiçamos, eu li no livro O Almanaque de Naval Ravikant, não sei exatamente como fala o sobrenome dele aqui. E no primeiro momento eu achei que era exagerado, né? Não acreditei tanto assim. Depois eu comecei a analisar minha vida nessa ótica que ele estava falando e cheguei a realmente essa conclusão. A gente vive em busca desse 1% que realmente é útil. Porque a maioria das coisas que a gente faz não quer dizer que em todos os sentidos essas coisas são desperdiçadas. Porque muitas coisas você realmente vai ganhar experiência, você vai ter que trabalhar e muitas vezes o que você faz no trabalho você não vai usar para o resto da sua vida. Um vídeo que você assiste, ele está servindo apenas para, sei lá, para o seu entretenimento. Mas todo o tempo que você está colocando ali é um tempo que, para um objetivo, ele não serve de nada. Entende? Então aqui é essa questão de ser desperdiçado. É com base em um objetivo específico. E o que é esse objetivo? Aqui a gente está falando em relação ao objetivo da sua vida, do que você quer para sua vida, do que você quer construir, de qual é o seu objetivo de longo prazo. E tem muitas pessoas que têm dificuldades em definir esse objetivo. E exatamente por causa disso também tem dificuldade em traçar metas, em decidir entre uma questão e outra dentro da sua vida. E é fundamental para a nossa vida, para atingir um objetivo específico, entender qual objetivo é esse, qual são as coisas pelas quais a gente não abre mão. Por quê? Na maioria do tempo vão surgir coisas na nossa vida, oportunidades que vão parecer incríveis. Mas nem sempre essa oportunidade é a melhor escolha para você. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Quando eu decidi trabalhar por conta própria, eu mudei de carreira, né? Eu me formei em engenharia civil, migrei de carreira na pandemia, comecei a trabalhar como design e aí eu estava em busca de novos clientes, as coisas estavam começando a tomar forma quando eu mudei para um novo apartamento e tudo mais. E naquele momento que eu me mudei, eu recebi uma carta que era uma convocação para trabalhar num concurso que eu prestei há uns 2 anos antes do que aquilo ali estava acontecendo. E aí eu tinha duas escolhas, né? Aceitar isso e ter grande parte do meu dia tomado por esse trabalho e ter que lidar com a questão dos projetos e dos trabalhos que eu estava fazendo em paralelo. Só que quando a gente tem uma estabilidade, vamos dizer assim, nesse caso, eu teria uma estabilidade ali, dificilmente eu ia ter uma vontade de simplesmente fazer esses outros projetos. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo porque eu precisava. Era um objetivo de necessidade de ter algo que suprisse o meu dinheiro, né, a renda da minha casa e tudo mais. E também era um desejo de conseguir trabalhar por conta própria. Eu sempre almejei isso, então era um objetivo muito grande para mim. E por ser um objetivo muito importante para mim, né, e ter algumas coisas que eu não abria mão, que eu optei por não aceitar esse trabalho, né? Eu deixei o concurso de lado e continuei sendo freelancer, mesmo com todas as questões envolvidas no meio de tudo isso. E aí, a maioria das pessoas, nesse caso, iria
tomar o outro, ia fazer a outra escolha, né? Ia fazer essa escolha que, pô, você vai ter um trabalho fixo, estável, ia te trazer renda e você faz as outras coisas no tempo livre. E tá tudo bem. Poderia ser uma escolha? Poderia. Mas eu defini que para mim ter a minha liberdade de escolha, minha liberdade de trabalhar em casa, eu estava montando todo o meu escritório ali. Eu não queria abrir mão de tudo isso, eu não queria abrir mão desse processo que eu estava para voltar atrás, né? Para mim isso seria voltar atrás. E foi por isso que eu decidi não aceitar. E eu acho que hoje a gente mistura muito tudo isso, porque a gente tenta olhar a vida do próximo e ver o que ele conquistou e tentar adaptar a nossa realidade àquilo, ou imaginar a nossa realidade daquela maneira, sem pensar no que a gente realmente quer. Se você pudesse definir o que você quer daqui 5 anos, por exemplo, sei lá, daqui 10 anos pode ser muita coisa, mas daqui 5 anos, se você não consegue se ver daqui 5 anos, daqui 1 ano, como você se vê, como você se imagina, o que você quer ter conquistado, sabe? Porque eu vejo muita gente que não consegue visualizar isso, não consegue nem imaginar. E aí o que acontece? Passa 1 ano, passa 2 anos e você vai se ver da mesma forma, porque você não está indo em direção nenhuma. É como se você imagina que cada um de nós, cada pessoa fosse um barquinho e você vai sair com os seus barcos, com o seu barco do porto em busca de um objetivo. Então, em busca de uma ilha, enfim, chegar em algum lugar. Se você sai sem um objetivo, sem saber onde você vai chegar, você fica à deriva. Você pode fazer com que seu barco afunde, você pode ficar sem recurso, você pode parar em qualquer lugar e aquele lugar vai ser ótimo para você, porque você nem sabia até onde você estava indo, ou até onde você pode ir. E aqui também entrando a questão de que nem todo mundo vai sair com o mesmo barquinho. Eu posso sair com um barco à vela, o outro com um barco a vapor, o outro com um super, sei lá, cruzeiro, entende? Mas todo mundo vai sair de algum lugar para chegar a algum lugar. Depois que você sabe esse seu objetivo, aí sim você pode começar a pensar quais são as suas metas e como você sustenta tudo isso. Por quê? Porque no dia a dia, nas situações, a gente vai ter coisas que vão levar a gente para outra direção. A gente vai ter possibilidades e oportunidades que vão surgir. E aí você tem que estar atento até quais são as melhores oportunidades para te levar para esse lugar que você está querendo ir. E aqui eu vou citar 5 coisas que eu faço para tomar boas decisões na minha vida. A primeira coisa é ter um objetivo final claro. Dentro desse objetivo, a definição do que você pode ou não abrir mão. Então, quando você define qual é o seu objetivo, você vai definir o que você pode ou não pode abrir mão. Então, por exemplo, eu não posso abrir mão da minha liberdade. Eu não quero abrir mão, né? Eu não posso abrir mão da minha possibilidade de trabalhar em casa, porque eu gosto disso. Tem coisas que eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão de estar perto da minha família. A segunda é analisar as minhas opções de acordo com o meu objetivo. Então, se eu tiver ali 1, 2, 3, independente de quantas possibilidades eu tiver, eu preciso analisá-las de acordo com o meu objetivo final. Então, se eu estou, por exemplo, eu estou aqui, eu recebo uma oportunidade de trabalho, de relacionamento, enfim, pode ser qualquer coisa da sua vida, é uma nova oportunidade. Aí, como que você vai definir se isso é bom ou ruim para você? Você tem que definir isso com base no seu objetivo final. Então, onde você quer estar daqui 5 anos? Ou daqui 1 ano? Enfim, para onde você está indo? Essa oportunidade se encaixa nisso? Atrapalha isso? Ajuda? Ou é neutro? Entende? Aí 3. Entender os pontos positivos e negativos de cada escolha. Então, dentro dessa escolha que eu vou ter que fazer, entre essa oportunidade, por exemplo, que eu recebi, quais são os pontos positivos
e quais são os pontos negativos para minha vida e para o meu objetivo. Então você pode colocar lá, faz uma lista e coloca todos os pontos positivos, você fazer aquela escolha, e todos os pontos negativos. 4. Analisar os impactos de longo prazo, que é algo que eu já falei ali nos outros, né? Mas aqui é essencialmente dentro do longo prazo. Então, por exemplo, pode ser uma oportunidade que você vai ficar pouco tempo. Depois que essa oportunidade passar, você já vai ter uma outra coisa para colocar no lugar, ou como vai ficar a sua vida depois que isso terminar, ou é de longo prazo. Então, nossa, eu vou ficar de trabalho, por exemplo, dá um exemplo, né? Vou entrar nessa empresa. E aí eu preciso ficar nessa empresa pelo menos, sei lá, 3 anos. E aí eu preciso subir de cargo e fazer tal coisa, tal coisa. Então você já imagina como isso vai afetar a sua vida a longo prazo. E aí você pensa, pô, isso realmente está dentro do meu objetivo. Isso aqui vai me ajudar a chegar lá. Então, pô, muito bom. E o último é como isso vai afetar a minha vida e a vida da minha família. Então, eu tenho a minha mulher. Então, qualquer oportunidade que surja, eu preciso analisar como isso também vai afetar a vida dela. Como isso vai afetar a nossa vida em conjunto. Porque a gente vive junto, a gente vive na mesma casa, a gente compartilha a rotina, a gente compartilha tudo. Então é importante que as pessoas ao seu redor, estou dizendo, né, que convivem com você, se você tem família, filhos, etc., você precisa levar isso em consideração. Por quê? Uma oportunidade que você tem e vai afetar a sua família, você precisa conversar com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre isso, para que isso não se torne um problema muitas vezes. Eu já tive muitos projetos e trabalhos que foram ótimas oportunidades de ganho, de experiência, de contato, né? Só que também, como é que eu vou dizer? Demandaram muito tempo e muito esforço da minha parte. E isso faz com que automaticamente eu não tenha tanto tempo para estar com a minha esposa, para fazer outras tarefas, deixar algumas coisas de lado. E isso foi um bom tempo. E se a gente não tivesse, né, um contato próximo, se a gente não conversasse, dialogasse sobre isso, e ela tivesse entendendo o objetivo em torno do que eu estava fazendo e que era temporário, a gente poderia ter se separado, a gente poderia ter tido uma crise, etc. O que acontece muito também. São essas 5 coisas que eu queria deixar aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo sobre esse assunto. E se vocês quiserem mais conteúdos como esse, também deixa aqui a sua sugestão. E até o próximo vídeo.